Bom dia, meu irmão, minha irmã. A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, juntamente com a TV Oração, traz até você, neste dia 28 de janeiro de 2022, sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum, em que celebramos a memória de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, a reflexão do Evangelho de Marcos no capítulo 4, versículos 26 a 34. Vamos juntos rezar e meditar a palavra de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus usa palavras muito simples para nos explicar como acontece o processo da nossa conversão. A semente que alguém espalha na terra é a fé, que por meio da palavra de Deus vai sendo acolhida no nosso interior, quando a ouvimos com atenção, quando a meditamos e abrimos o nosso coração para abrigá-la. Sem que notemos, a semente do reino vai germinando e crescendo dentro de nós, por obra do Espírito Santo. Nós apenas oferecemos a terra do nosso coração e o próprio Deus planta, rega e cultiva a nossa alma. Assim como na árvore aparecem primeiro as folhas, depois a espiga e por fim os grãos, dentro de nós vai se manifestando as características que identificam que o reino de Deus já acontece na nossa vida. Isto é conversão. E não acontece de uma hora para outra. Exige tempo, maturação, abertura de coração, perseverança na oração, na meditação da palavra. Quando buscamos nos alimentar com a Santa Eucaristia, participação na comunidade e, principalmente, o desejo de viver e testemunhar este reino aqui na terra. O reino de Deus é um estado de espírito, é um modo de ser de Deus e de pertencer a Ele, depositando a nossa confiança e o nosso ideal nos seus desígnios para nós. Jesus passa, então, a ser o Senhor e Rei da nossa vida e a nossa maior motivação. As características do reino vão evoluindo em nós, assim como o grão de mostarda, que de pequenina semente se torna uma grande árvore, que dá abrigo aos pássaros do céu.
Estas características são visíveis através das nossas ações de generosidade, acolhimento, fraternidade, solidariedade e do saber relacionar-se bem com o próximo, perdoando, partilhando e compreendendo. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e aos seus afazeres deste dia, minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caminhemos sempre firmes na fé e confiantes da presença de Jesus junto de nós. Avante sempre!